Louvado seja o nome de Deus. Quero convidá-la a abrir a palavra do Evangelho no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Eu quero saudar todos os nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Valqueire. Você também pode compartilhar o link, convidando seus amigos a participarem da adoração a Deus conosco através da sua palavra. Lucas capítulo 18. Aqui conta a história da mulher. Na realidade o título vai falar do juiz iníquo, mas se eu tivesse que intitular, eu diria que é a mulher viúva, porque ela é a protagonista dessa história. Mas antes de tudo, você que me assiste pela rede social e todos os irmãos aqui da igreja, quantos já que tiveram que enfrentar um processo na justiça? E você sabe que quando você abre um processo contra alguém, contra uma operadora, você precisa ter uma boa dose de paciência para esperar que esse processo ele seja julgado. E sabemos que a justiça do nosso país ela é muito demorada. Isso sem dizer que, quando não possuímos nenhum recurso financeiro, muitas vezes temos que depender de que o juiz ele possa nos ouvir e acreditar naquilo que estamos dizendo. Ou depender de um defensor público, a fim de que possa defender a nossa causa. E aqui nesse capítulo fala da história de uma mulher que tinha algo para apresentar diante do juiz. Ela queria defender-se de algo que muito a lhe incomodava. O versículo 1 começa dizendo assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Será que o que Jesus ele queria apresentar naquele momento aos seus discípulos era uma lição sobre oração? Ou havia algo muito mais importante, na realidade, algo ainda não falado aqui no versículo 1, a respeito de que Jesus queria ensinar aos seus discípulos? Nós vamos acompanhar durante a leitura e a gente vai ver que há algo mais que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Mas falando sobre oração, e um dos elementos que é necessário é a perseverança. Porque muitas vezes, quando nos ajoelhamos para pedir algo a Deus, aquele algo que você pede não acontece no mesmo momento. Isso porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Na realidade, Deus ele não se limita a tempo. Não estou querendo dizer aqui que Deus ele responde não, sim e espere um pouco. Porque eu acredito que todas as coisas que pedimos a Deus, Deus ele responde. Talvez não da forma que queremos, mas ele cumpre o propósito do seu coração em nossas vidas. Porque até o não de Deus se configura uma bênção para nós. Amém? E a perseverança é um elemento que necessita existir. E toda vez que a palavra de Deus ela fala sobre perseverança, ela também fala sobre salvação. Porque quando fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, queridos, nós precisamos perseverar e compreendemos que o momento no qual vivemos, estamos passando por muitas privações, muitas dificuldades e muitos problemas
que na realidade não nos veremos livres deles até que Jesus ele volte. Porque enquanto vivermos nesse mundo teremos aflições, mas Jesus ele nos lembra: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós não podemos nos lamentar por causa do sofrimento dessa vida, porque basta nascermos e vivermos nessa terra que teremos sofrimentos. E talvez você que está me assistindo pelo YouTube e os irmãos aqui da igreja, talvez você não esteja passando por algum sofrimento no momento, mas haverá um momento na sua vida que você vai sofrer, quer seja pela velhice, quer seja pelas doenças que chegam. Todos nós sofremos, mas a diferença está na perseverança. E vejam que aqui conta a história de uma mulher, versículo 2: havia um certo juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Versículo 3: havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E o versículo 4 no início fala assim: ele por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: bem que não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para suceder que por fim não venha molestar-me. Aquela viúva, ela perseverou, ela insistiu, porque ela tinha uma causa que só dependia do juiz que pudesse julgar aquela causa. Isso porque a Bíblia ela não precisa dizer, mas quando fala que ela era viúva, isso denota que ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Sendo viúva, não tinha marido, talvez não tivesse filhos, não podia depender de parentes, de amigos, e ela colocou a sua confiança para que aquele juiz pudesse resolver a sua causa. Quem representa o juiz dessa história? Não é Deus, porque a Bíblia fala que é um juiz iníquo, e Deus é um Deus justo. E esse juiz, falando de si, ele fala assim: eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Isso quer dizer que Satanás, ele procura afligir os escolhidos de Deus, nos desestabilizando, a fim de que possamos nos afastar de Deus e da confiança a Deus. E quantos de nós, quando as dificuldades aparecem, fraquejamos na fé? Isso porque muitas vezes, ao passar por um problema, quando deveríamos recorrer a Deus em socorro, procuramos resolver com as nossas próprias forças, ou confiamos em outras pessoas que não sejam Deus para resolver as nossas causas. Quando a palavra de Deus nos alerta que sem Deus ou sem Cristo nada podemos fazer. E aí nos lembramos de Deus no último caso da nossa vida, ou no último momento do nosso dia, ou quando a coisa não tem mais solução. Queridos, quando temos algo para resolver, precisamos recorrer a Deus em socorro. E a Bíblia fala que Deus, ele é o socorro em meio à angústia, bem presente em meio à tribulação. E por essa mulher não ter quem pudesse recorrer, ela recorre a esse juiz. E esse juiz, ele representa o inimigo de Deus, que tem instrumentalidades no nosso meio, na terra, que ele utiliza a fim de afligir os filhos de Deus. Porque quantos não estão passando por uma grande aflição, porque nesse momento de pandemia
quer seja por qualquer doença, procura um médico no qual os postos, as UPAs, os hospitais não têm condições de atender, por causa da corrupção do coração do ser humano, por causa da corrupção dos políticos que foram eleitos a fim de ajudar o povo e na realidade desviam dos recursos do povo para o seu benefício próprio. Satanás ele tem instrumentalidades nesse mundo a fim de afligir os servos de Deus. E precisamos entender, queridos, que além de uma lição de oração, Jesus ele quer nos ensinar uma lição de confiança. Em quem no momento de dor, quando você perde um ente querido por causa da Covid, você recorre? A quem no momento de dificuldade financeira, você lembra de pedir socorro? Quando os relacionamentos estão ruindo dentro do seu lar, com o cônjuge, com os filhos. É claro que Deus ele levanta pessoas para nos socorrer, mas Deus ele espera o momento no qual nos voltemos para Ele em socorro e clamemos a Ele. E muitas vezes não fazemos. Quando Ellen White, lá no livro Caminho a Cristo, no capítulo que fala do privilégio de falar com Deus, fala que a oração é a chave nas mãos de Deus para abrir os celeiros do céu a fim de abençoar os seus filhos. Mas muitas vezes não nos utilizamos desse recurso. Eu lembro que lá no Evangelho de Lucas, no finalzinho do Evangelho, quando fala do sofrimento de Cristo, no capítulo 22, fala que Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e ao adentrar, não precisa abrir, eu estou falando a história, ao adentrar o jardim do Getsemane, ele deixa os discípulos ali bem à entrada e fala assim: orem comigo. E ali no momento de maior sofrimento, Jesus ele buscava força em quem? No Pai. Muitos pregadores dizem assim: Jesus ele não necessitava orar, mas orou para nos dar exemplo. Mas na realidade não foi isso. Além de exemplo, Jesus ele estava em carne e osso. Ele estava sentindo aquilo que todos nós sentíamos. O horror da morte, o pesar do pecado e da culpa de toda a humanidade que estava sobre ele. Naquele momento ele clamava ao Pai de tal forma que o seu suor se tornou como sangue e molhava a relva daquele lugar. E então a Bíblia fala que naquele momento Deus enviou um anjo a fim de confortá-lo. Se Deus ele foi capaz de enviar um anjo a fim de confortar Jesus no momento de maior aflição, você não acha que Deus ele pode nos enviar tantos anjos quanto necessário a fim de nos auxiliar? Porque se Cristo era um ser que não falhou e nós somos seres tão falhos que tanto mais necessitamos de recorrer ao Pai e não fazemos, Deus ele pode enviar tantos anjos quanto for necessário para te ajudar no momento de maior provação, de maior tentação e de maior angústia. É além de uma lição de oração, é a lição de confiança. Mas falando um pouco sobre oração, estender um pouco mais sobre isso. Eu lembro que quando criança, eu orava a Deus para que eu ganhasse uma bicicleta. Não que meu pai não pudesse me dar, mas porque ele não achava adequado naquele momento. Onde eu moro na bacia entre dois morros.
E naquele tempo não havia linha vermelha e todo carro que vinha da Dutra para Caxias passava pela minha rua. Muitos acidentes de carro aconteceram ali. E eu lembro que até nas orações de refeição eu pedi a Deus uma bicicleta. Talvez toda criança tenha orado dessa forma. Eu fui crescendo e eu fui percebendo que aquilo que eu pedi a Deus não era tão importante assim. E logo me esqueci disso. Mas quando eu comecei a trabalhar com apenas 14 anos, o meu primeiro salário foi para comprar uma bicicleta. E eu entendi ali que Deus estava respondendo a minha oração. E se eu tivesse que perguntar aqui, talvez pessoas levantassem a mão, e você que está me ouvindo pelo YouTube se identificaria com esse caso, porque existem muitas pessoas, principalmente mulheres, que frequentam a igreja 10, 20, 30 anos e oram pelo seu cônjuge, até que Deus toque no coração e essa pessoa venha a se converter. Precisamos perseverar em oração, mas isso também precisa trazer paz ao nosso coração, porque uma vez que entregamos as nossas causas diante da mão de Deus ou do seu tribunal, precisamos confiar que Ele é fiel em cumprir a sua promessa. E por isso minha avó, ela orou durante toda a sua vida pela conversão do seu esposo e para que os seus filhos retornassem à igreja, porque lá na comunidade de Vigário Geral, há 50 anos atrás, havia um grupo, e ali os meus tios, na adolescência, foram os primeiros da família a entrarem na igreja. E por consequência, minha avó, ela se converteu, porém os seus filhos deixaram a igreja. Minha avó, ela não viu a concretização, a realização do seu pedido em vida, mas hoje todos os filhos estão na igreja. Queridos, Deus, Ele responde às nossas orações. Deus, Ele não pode representar aquele juiz, porque aquele juiz ele não quis ouvir e nem resolver a causa daquela viúva. Mas Deus, Ele age de forma diferente. E por que eu digo que Deus, Ele responde todas as orações? Vejam só comigo. Versículo 5. Todavia, como essa juíza me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ele só atendeu porque aquela viúva perturbava tanto ele, que ele pensou assim: eu não quero essa perturbação, eu vou resolver logo para que essa viúva pare de me perturbar e eu siga tranquilo, e ela siga o caminho dela também. E é assim que aquele juiz atendeu a causa daquela mulher. E aí Jesus, ele faz um contraponto aqui, quando ele diz: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. O que diz esse juiz iníquo? Não é o que vai vir à frente, não, é o que ele falou anteriormente. Eu não temo a Deus, nem considero a homem algum, mas eu vou atender a causa dessa mulher. E aí o contraponto vem no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? É uma pergunta que Jesus, ele faz. Será que Deus, ele não defende? Será que Deus, ele não faz justiça? Embora muitos parecem perceber que seja demorado. E aí Jesus, ele responde: digo-vos que... Como? Digo-vos que depressa Deus lhes fará justiça. Então por que você tem a sensação de que você ora e a sua oração não passa do teto? Por que você tem a sensação de que você tem orado e Deus não responde a sua oração? Será que o problema está em Deus ou em nós?
Quando o que Cristo fala assim é que Deus ele responde como? Depressa. Lembre-se que um dia Jesus ele falou assim: será que quando um pai pede pão ou ovo para o seu filho, o pai ele vai dar uma serpente, uma víbora, uma cobra? Não, ele vai conceder aquilo que o seu filho está pedindo. Ainda mais o Pai do céu está disposto em dar o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Queridos, Deus ele está disposto a nos abençoar. O problema é que quando o Tiago fala lá na sua epístola, no capítulo 2, ele fala assim: olha, pede, Deus vai dar para vocês, mas o problema é que nós não pedimos com sabedoria. Então peça sabedoria. Ou o problema é que nós não pedimos. Você já percebeu? Está sofrendo, está passando dificuldade, está com um problema que não consegue resolver, mas você não tem força para se ajoelhar e falar com Deus. E existem momentos da nossa vida que temos que ser agressivos conosco mesmo, porque é da nossa própria natureza não querer fazer aquilo que agrada a Deus. É nesse momento que temos que nos lançar no chão e falar: Senhor, eu não consigo. Por favor, me ajuda. Mas o problema é que nós não pedimos. E não existe cristianismo sem oração. Não existe cristianismo sem estudo da Bíblia. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui e amigos que estão nos assistindo que se sentem enfraquecidos em sua fé e precisam restaurar a sua confiança na providência do Senhor. Eu quero dizer, você não está sozinho, porque Deus está com você. Confie nisso, confie nisso. E eu quero ler o último versículo, versículo 8, segunda parte. Digo-vos que depressa Deus lhe fará justiça. E Jesus ele termina fazendo uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A quem Deus está se dirigindo nesse momento? Aos seus ouvintes de 2000 anos atrás, aos seus discípulos. A quem Deus está se referindo aqui nesse versículo? Jesus ele olhou há 2000 anos à frente, ele viu como estava a situação no mundo, porque Jesus ele profere essa pergunta no contexto da sua vinda, e fala: quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? É por isso que eu digo que essa parábola ela quer nos ensinar, além da oração da relação de oração, uma lição de confiança. Porque, queridos, acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias desse mundo, e se as coisas se apresentam de uma forma difícil hoje, elas não vão melhorar, porque daqui até a volta de Jesus as coisas vão se desenrolar de uma forma mais dificultosa, mais trabalhosa. Se estamos sofrendo hoje, o sofrimento ele vai se multiplicar. E haverá um momento no qual deveremos firmar a nossa confiança em Jesus e não permitir que as circunstâncias desse mundo venham abalar a nossa fé. E é por isso que Jesus ele fala: será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Queridos, precisamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus.
Porque quando todas as coisas se abalarem, a nossa fé ela vai estar firme na volta de Jesus. Porque a única solução para esse mundo é a volta de Jesus. Não são novos governantes, não é a união de todos os governos da terra ou de todas as denominações do mundo. Mas precisamos depositar a nossa inteira confiança na pessoa de Jesus. E é por isso que a Bíblia fala que Ele vai abreviar os tempos. Porque se não fosse dessa forma, ninguém se salvaria. É isso que a Bíblia fala, ninguém se salvaria. E Ele vai fazer isso por causa dos seus escolhidos. Você precisa hoje entregar alguma causa diante do justo juiz? E aqui eu quero fazer um convite para você. Quer seja uma situação física ou de ordem de saúde, quer seja uma dificuldade no seu lar, no qual por causa dessa pandemia, sabe? Você e sua esposa não estão trabalhando num local físico, agora tem que trabalhar dentro de casa. Casais que não conviviam durante o dia e hoje tem que ficar confinado dentro de uma casa e descobre que não se amam mais. Você precisa restaurar o seu casamento. Se é isso, traga ao tribunal do justo juiz. Se é alguém da sua família que está com Covid internado nesse momento, traga isso para o justo juiz. Se é uma dificuldade financeira, você perdeu o seu emprego, sua empresa teve que fechar, traga essa dificuldade para o justo juiz. Quer seja a dificuldade que você esteja enfrentando, eu quero te convidar a depositar a sua confiança no justo juiz. E eu quero estender esse convite também aos irmãos da igreja. E esse apelo é um apelo impopular, porque não é para todos. É para aqueles que realmente necessitam se reafirmar em sua fé, ou entregar algo ao justo juiz nesse momento. Eu não sei se eu posso pedir para o pessoal vir aqui à frente. Posso. Se você tem algo para entregar ao justo juiz, vem aqui à frente nesse momento. Se você tiver, não porque eu estou chamando, vem aqui, confiando que Jesus ele vai ouvir o clamor do seu coração e vai responder, porque a Bíblia fala, não fará justiça Deus aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, e Jesus mesmo responde, eu digo-vos que depressa, Deus ele está se levantando nesse momento para te socorrer, acredite nisso, e eu creio nisso. Louvado seja o nome de Deus. Ao restante dos irmãos, eu peço que se coloque de pé. Você que está em sua casa, você pode se manifestar da forma que você quiser, levantando a mão, se ajoelhando no lugar onde você está, se colocando de pé. O importante é você demonstrar para Deus que você está entregando para Ele essa dificuldade. Não deixe de fazê-lo. Vamos orar. Santo Deus, eu estou aqui na igreja de Vila Valqueire juntamente com alguns dos teus filhos que vieram aqui à frente. Eu não sei a dificuldade que tem feito o coração desses teus filhos doerem, Pai, de tal forma que durante a noite no seu quarto eles choram por causa desse problema, dessa dificuldade que está se apresentando. Talvez seja de ordem relacional, porque os filhos não querem mais obedecer, ou talvez porque o cônjuge não mais consegue se relacionar com essa pessoa. Talvez é uma dificuldade financeira ou de ordem de saúde, mas não importa, Pai, qualquer dificuldade que seja, queremos entregar a causa desses teus filhos no teu tribunal, Pai, porque acreditamos na tua justiça
embora no nosso ver pareça ser demorada, a Tua palavra fala que o Senhor nos responde depressa, Senhor. E que na realidade não há oração que o Senhor não responda. O Senhor ouve e responde todas as orações. Mas assim como Jesus ele orou, Senhor, queremos apresentar a nossa vontade, mas se não for possível, que a Sua vontade se cumpra em nossa vida, Senhor. Confiamos em Ti, Pai, porque muitas vezes recorremos a parentes, vizinhos, amigos e chegamos à compreensão de que ninguém pode nos ajudar senão a Ti. E a Tua palavra nos deixa bem claro que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E é por isso que queremos parar de lutar as nossas lutas sozinhos e deixar que o Senhor retome o controle de nossas vidas, Senhor. Porque acreditamos que o mundo está vivendo num momento especial, Pai, no qual todos nós estamos sofrendo por causa dessa pandemia. E pela Tua palavra, pelas profecias, acreditamos que ainda sobrevirão tribulações ainda maiores a esse mundo. E para isso, Senhor, queremos clamar a Ti. Deposite fé em nosso coração. E o Senhor mesmo disse que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, Pai, um grão de mostarda. Se a nossa fé ela não é do tamanho de um grão de mostarda, qual é o tamanho da nossa fé, Senhor? Não sabemos. Mas sabemos que o Senhor permite a dificuldade para nos provar, Pai. Que nesse momento de luta, de prova, de dificuldade, de tribulação, o Senhor possa nos mostrar qual é o tamanho da nossa fé. E possa nos forjar, Pai, e nos preparar para suportarmos provações maiores, confiando que o Senhor está bem ao nosso lado, pronto a nos socorrer, pronto a nos auxiliar no momento de maior provação. Mas por favor, Pai, eu quero te pedir, ouça o apelo desses corações que estão aqui à frente, Pai, o dos Teus filhos que estão nos assistindo pelo YouTube, Senhor. Queremos ver a Tua providência de forma visível na nossa vida, de tal forma que esses Teus filhos possam testemunhar dos Teus feitos, da Tua providência, do cumprimento da Tua promessa em nossas vidas, Pai. Para que eles confiem e para que muitos outros possam confiar na Tua mão forte para nos socorrer. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Presta aqui atenção em mim. Eu quero falar uma última coisa para vocês, bem ao fundo do seu coração. Se essa parábola Jesus ele contou não para compararmos, mas para fazermos um contraste, da mesma forma que aquele juiz não representa Deus, aquela viúva ela também não representa todos nós. Porque aquela viúva ela estava desamparada, não tinha um amigo, não tinha filhos, não tinha marido a fim de socorrê-las. Mas eu quero falar para você, você não está sozinho. Porque lá em Isaías fala que, como uma mãe, se uma mãe vier a desamparar o seu filho, Deus ele nunca desamparará os seus. Deus é por vocês, confiem nisso. Não permita que Satanás tire isso do coração de vocês. Vocês não estão sozinhos. Deus é por vocês. Que Deus possa te abençoar.